E tem mais. Por volta de 1900, não só Planck e Einstein, mas outros grandes cientistas como Heisenberg e Schrödinger se debruçaram sobre o famoso fenômeno dualidade onda-partícula, que podemos explicar da seguinte maneira. Temos um canhão de elétrons, uma placa com duas fendas e uma tela de visualização dos resultados. O que se espera desse experimento? O canhão de elétrons, como partículas, os elétrons passariam por essas duas fendas e fariam uma marca como a que vemos aí na tela. Isso é o que se espera. Mas o canhão de elétrons lançava os elétrons, passavam pela fenda e a partir das duas fendas, a tela não visualizava duas fendas e sim várias listras, como se não tivesse passado pelas fendas partículas e sim ondas. Este efeito é idêntico à passagem, por exemplo, da luz por essas fendas, onde haveria uma interferência entre as ondas e faria essas marcas. Se fossem ondas na água, também fariam este tipo de marca, ou seja, o elétron estava se comportando como onda e não como partícula. Mas eles não se deram por satisfeitos. Tentaram lançar um elétron por uma fenda. O resultado era o mesmo, as duas fendas parecia que era uma onda. Mas como eles estavam observando apenas a tela, eles decidiram ver o que estava acontecendo na altura das duas fendas. E o que acontecia quando eles viam as duas fendas? O elétron voltava a se comportar como partícula. Ou seja, quando um aparelho de medição ia para a altura da fenda, os elétrons se comportavam exatamente como se esperava, e não como onda. Tem mais. Tirou-se o objeto e observando só na tela, aparecia a onda. E aí voltava o aparelho para medir na altura da fenda, voltava a ser partícula. E tirava, voltava a ser onda. E assim sucessivamente. Bastava que se deixasse de observar e voltava a ser onda. Mas é onda ou partícula? Os físicos, cientistas da época ficaram alucinados. Estudaram muito, fizeram várias pesquisas. Einstein, então, inclusive esse trabalho foi que deu ele realmente o prêmio Nobel, foi a teoria do campo, onde ele dizia que tudo era campo, tudo era uma coisa só, havia adensamento de vibrações e aí a partir daí aparecia a partícula. Quando a partícula não era adensada, virava onda, etc. E Schrödinger, por exemplo, entrou com a teoria da incerteza, dando à física quântica essa dimensão, vamos dizer, fora de qualquer contexto macrocósmico que nós possamos conhecer. Perdeu-se a lógica do mundo concreto como os vendo, o mundo da realidade quântica ele é totalmente diferente do raciocínio lógico normal, onde ele dizia que não se podia definir a posição de uma partícula e a velocidade ao mesmo tempo, ou um ou outro, e Einstein contra-atacou dizendo que não poderia haver teoria da incerteza, pois Deus não jogava dados, e assim por diante. Porém, com todo o respeito que devemos aos pesquisadores e cientistas oficiais do passado e do presente, não só este canal, mas muitos cientistas individualmente estão afirmando a mesma coisa. Perdeu-se, com tanto estudo, cientificismo e fórmulas em cima deste assunto, perdeu-se a essência do fenômeno, que é que ao se observar um objeto subatômico, ele é alterado pela simples observação, sem qualquer outra interação eletromagnética conhecida ou física, o objeto reage ao nosso pensamento. Melhor dizendo, a atenção ao objeto define a matéria, já que não há um limite conhecido entre esse fenômeno no nível subatômico e no nível macrocósmico. Ou seja, em princípio, tudo que estamos observando à nossa volta agora está sendo afetado pelo simples fato de estarmos olhando para ele.
E notem que essa alteração, ela não é aleatória. O fenômeno que estamos comentando, que foi exaustivamente testado de todas as formas durante décadas, ele mostra o seguinte: o elétron se comportou da maneira que a gente espera dele. Ele podia ter virado outra coisa, sei lá, uma meia onda, meia partícula, desaparecido, mas ele fez aquilo que se esperava. Como se a intenção no pensamento também alterasse o comportamento do elétron. Mas, ampliando o raciocínio, para que possamos usar este fenômeno para fazer o link com as grandes realidades espirituais propaladas há milênios, podemos afirmar o seguinte: assim como existe o gasoso, o líquido e o sólido, o fenômeno em si pode garantir a seguinte conclusão, que o pensamento, a energia e a matéria, um é um estado mais quintessenciado do outro. A ciência oficialmente já declarou a relação entre energia e matéria. E nós aqui no canal, porém, estamos dizendo que os cientistas quânticos já descobriram isso na prática. Que o pensamento e a energia estão mutuamente relacionados. O pensamento é apenas um estado mais leve da energia. Se adensar o pensamento, gera-se energia e gera-se matéria. É por isso que as escrituras afirmam que Deus pensou o universo. Afirma-se, inclusive, em muitas escrituras orientais milenares, que Deus não só pensou o universo para criá-lo, mas ele precisa manter o pensamento divino constante sobre toda a criação para que ela continue a existir. Ou seja, se ele deixar de pensar numa só partícula, ou deixar de pensar uma fração de segundo no universo, em todas as suas vibrações ele desaparece instantaneamente. É como se ele estivesse falando "eu te amo" para toda a sua criação o tempo todo. E nós, com a nossa essência divina em desenvolvimento, em desabrochamento, estamos desenvolvendo essas qualidades divinas que são essência de Deus dentro de nós. Por isso somos capazes já, mesmo aqui nesse estágio tão inferior, de interferir pelo pensamento, pelo menos de forma constatável cientificamente, no microcosmo. Porém, pesquisadores espirituais divulgam, e próprios mestres como Jesus, os apóstolos e outros santos de várias religiões afirmam a mesma coisa, a necessidade do pensamento positivo, da vibração elevada. Os espíritas insistem muito na vibração elevada porque estamos constantemente produzindo como filhos essências da própria criação em forma miniaturizada. Daí vem a famosa propalação do segredo, que o que pensamos nós atraímos, essa luta constante que os grandes mestres espirituais têm para que sejamos realmente elevados e positivos, porque o universo vai responder a nós como se um vassalo responde a um príncipe. E o vassalo não vê muita diferença entre o príncipe e o rei. Se o rei define alguma coisa, ele cumpre, mas se o príncipe quiser alguma coisa, ele também vai cumprir. Por isso, nossos pensamentos são cumpridos pela criação. E ampliando o raciocínio do pensamento, energia e matéria, dá para entender por que Deus falou, faça-se a luz. E a luz foi criada. É um fenômeno quântico, em nível divino. Bastando pensar, cria-se as coisas. Jesus afirmou que a fé move montanhas. Há uma abordagem, claro, figurada, mas nada, pelo que entendemos, impede que no futuro seres com vontade muito poderosa possam fazer isso. Inclusive, desconfia-se, não podemos afirmar, esse canal não está afirmando isso, que não se entende até hoje como é que se moveu aquelas incríveis pedras das pirâmides do Egito, já que não havia pedra próxima, as pedras que poderiam ter aquele formato para serem esculpidas estavam a milhares de quilômetros.
E o tempo para construir as pirâmides não justificaria qualquer meio de transporte na época. Desconfia-se que foi usada a vontade, o hipnotismo, para fazer os seres movimentarem pela vontade aquelas pedras imensas. Porém, estamos na área da especulação. E é possível sim que seres possam fazer isso. E explica também como espíritos superiores, pela vontade, plasmam objetos, o que está exaustivamente apresentado na lavra dos livros de André Luiz psicografados por Chico Xavier. Inclusive nos planos mais elevados, onde a matéria ainda é mais suscetível ao pensamento, os seres superiores plasmam não só objetos menores, mas cidades, ferramentas, paisagens inteiras, para o bel prazer deles. E não só nos planos maiores, mas nos planos menores, seres mais evoluídos conseguem atuar de forma impressionante sobre a matéria, inclusive do plano físico. Por isso ocorrem os famosos milagres espirituais de cura, materialização de objetos, perfumes no ar. São seres poderosos, usando não só nossas energias, mas a poderosa vontade deles, plasmando fenômenos e coisas para o nosso mundo físico. E num exemplo extremo, temos o avatar Satya Sai Baba, reencarnação de Rama Krishna, encarnado em 1926, melhor dizendo, e desencarnado agora em 2011, e que materializava pela sua vontade todo tipo de objeto, não só um pó famoso, uma cinza chamada Vibhuti, mas também materializou flores, guirlandas, joias, objetos que saíam do nada da mão dele. Fazia também materializações à distância, materializou um crucifixo muito famoso, com a forma mostrando como Jesus realmente morreu na cruz e etc. Ele tem um livro chamado O Homem dos Milagres, feito por Howard Murphy, onde se detalha mais alguns dos fenômenos que foram testemunhados pelas pessoas. Quem fez esse canal, eu mesmo vi ele materializando anéis e outros objetos na Índia agora em 2006. Porém, respeitamos a incredulidade eventual de algum, porque é muito difícil imaginar um ser desse encarnado, mas esse ser, ele é um avatar. Ele mesmo apresenta-se como o avatar que veio terminar com a era de Kali Yuga, essa era das trevas, e dá abertura para a era de Satya Yuga, a era da luz, ou seja, o final dos tempos, dos maus tempos e o início dos bons tempos. E inclusive um renomado espírita, Divaldo Pereira Franco, foi lá, testemunhou, constatou e confirmou esses fenômenos, tem um vídeo na internet sobre ele, e com o beneplácito, com a confirmação da própria guia espiritual dele, que é a Joana de Ângeles. Quem não viu, ou quem não tem credulidade, respeitamos, claro. Mas é um fenômeno que durante 70 anos estava aí ao mundo, e todos que foram lá voltaram convencidos da autenticidade, da realidade desse fato. Ser avatárico, manifestando pela vontade, materiais pelo pensamento, comprovando essa realidade, pensamento, matéria e energia.